Tô aqui para gravar o primeiro vídeo do canal, o Rumo ao Triatlo Viaja. Só que o objetivo desse vídeo é fazer um review de 2 tênis, porque no meu Instagram, quando eu postei sobre o tênis que eu comprei, pediram para eu fazer esse review, só que eu disse que eu ia fazer esse review só quando o tênis completasse 100 km. Mas antes de falar tudo isso, eu tenho que falar como que surgiu o Rumo ao Triatlo. O Rumo ao Triatlo surgiu da ideia de mudar de vida, mudar de costumes, se tornar uma pessoa um pouco mais saudável. E isso vem lá de trás, porque eu fumava, bebia, eu fumava desde os 16 anos, hoje em dia eu tô com 32, e algumas coisas aconteceram, meu pai ficou com câncer, meu pai ficou doente, e nisso que meu pai ficou doente, eu aproveitei para começar a mudar a ideia de, tipo, se tornar uma pessoa saudável. Não, Lins, vem pra cá. E aí, beleza. Nisso, eu tentei parar de fumar, eu fiquei uns 4 meses sem fumar, mas acabei voltando, porque aconteceram algumas coisas. E aí eu fiquei 3 dias internado com meu pai, quer dizer, eu fiquei 3 dias acompanhando meu pai internado, e nesses 3 dias eu vi o quanto que é ruim ficar internado num hospital e você tem a possibilidade de ter uma saúde e você tá jogando lá fora. Então isso foi começando a trabalhar um pouco na mente, assim, para começar a parar de vez de fumar. E aí, beleza, eu comecei esse processo de reduzir, tirar alguns hábitos, por exemplo, toda vez que eu descia para chamar um Uber, eu acendia um cigarro. Então eu comecei a chamar o Uber, só entrava dentro do Uber quando ele chegava aqui e descia direto. E aí eu não fumava, eu não tinha tempo para fumar ali. E aí quando eu ficava, tipo, numa troca do metrô para o ônibus, no meio desse caminho, eu costumava fumar um cigarro. Daí eu comecei a falar, não, corto desse aqui. E foi reduzindo, até chegar a um ponto que um dia, no dia 13 de fevereiro, eu fui fazer uma endoscopia, e nessa endoscopia eu não fumei durante esse dia praticamente, porque tinha que ficar de jejum, umas séries de procedimentos, e no meio disso tudo eu acabei não fumando. No dia seguinte eu ainda estava meio debilitado por conta da endoscopia, acabei não fumando e não fumei, e desde o dia 13 de fevereiro eu tô sem fumar. E assim segue. Beber, eu não vou falar que eu tô 100% sem beber, mas hoje em dia eu acho que faz um mês ou umas 3 semanas que eu tomei uma latinha, mas é uma latinha que eu tomo, e eu aderi a tomar cerveja sem álcool. Que na maioria das vezes que o pessoal tá bebendo, eu prefiro beber cerveja sem álcool, que eu acho que a cerveja sem álcool tá mais gostosa. Pra quem gosta de cerveja, sem álcool, na minha opinião, tá melhor, porque, enfim, o assunto não é sobre isso. E assim surgiu o Rumo ao Triatlo. A ideia é participar de um Ironman em 2028. Em praticamente desde o dia 13 de fevereiro, um pouco antes, eu já estava treinando e eu já vinha mudando algumas coisas, tal. Tanto que quando eu comecei, minha primeira corrida que eu tentei fazer na esteira para ver o quanto eu aguentava correr, cara, foi uma vergonha. Eu não consegui correr 500 metros praticamente. Eu me senti muito ofegante, muito mal. E olha que eu era uma pessoa ativa. Mesmo sendo fumante, eu era uma pessoa ativa. Eu me senti muito mal. Falei, nossa, que ruim. E aí, minha esposa sempre vinha falando sobre, eu quero participar um dia de uma prova, tal, que não sei o quê. Eu falei, e esse dia chegou um dia, eu fui, olhei uma prova, falei, escrevi uma prova. Você não queria fazer uma prova? Escrevi nós dois na prova. E eu comecei a treinar para essa prova. Tanto que na minha primeira prova de 5 km que eu fiz um tempo até que muito bom mesmo, de 23 minutos. 5 km em 23 minutos. Eu fiquei muito surpreso, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí, desde então, comecei a me preparar para outras provas. Aí, no meio desse caminho de preparação para essa prova, aconteceu algo que eu já vinha trabalhando para poder conseguir fazer, que era a cirurgia de hérnia. Só que nos meus planos, eu estava querendo fazer no início do ano, ali próximo ali de fevereiro, só que foi adiando, não por conta minha, e sim por conta do hospital, porque teve alguns problemas em relação a exames que uma hora vencia, uma hora não autorizava, o convênio não autorizava, e aí foi se esticando esse tempo, até que chegou o dia e falou, liberamos a cirurgia, só que essa cirurgia foi liberada faltando 45 dias para a prova. Foi faltando 45 dias? Não foi faltando 45 dias. Eu voltei da cirurgia praticamente faltando 45 dias. Dentro desses 45 dias que restaram ali, porque eu tive que ficar um período de 30 dias sem poder treinar, sem poder fazer nada. E aí quando eu voltei dessa pausa médica, eu voltei faltando 45 dias para treinar.
Só que eu não poderia voltar a treinar como eu estava treinando antes, porque, querendo ou não, o tempo que você fica parado ali, praticamente tudo que você estava ali treinando volta pro zero. Você tem que voltar como se fosse um iniciante, pra você não se machucar, não ter lesões. Agora eu tenho o Sturt, quer subir aqui em cima agora. É a gata, é o Sturt, a gata quer ficar no sol. Enfim, daí, nesse ponto, entrou outra coisa. Eu ia entrar de férias também. E aí eu treinei por mais umas 2 semanas, mais ou menos umas 2 semanas e meia, saí de férias e fui viajar. Essa viagem foi recente, viajamos para a Bolívia, e eu falei, não, eu vou treinar na Bolívia, aproveitar a altitude, aproveitar isso, aquilo, que nada. Foi praticamente impossível treinar na Bolívia. Eu acredito, assim, que o único dia que dava mesmo foram 2 e eu não treinei, porque, tipo, falei, meu, era muito difícil treinar lá. Porque nós tínhamos 9 dias para ficar na Bolívia, e quando a gente chegou, um dos primeiros dias, nós chegamos e ficamos no aeroporto, dormimos no aeroporto, aí dormimos no aeroporto de La Paz nós viajamos para... Não, dormimos no aeroporto de Santa Cruz viajamos para La Paz, de La Paz viajamos para Uyuni. Beleza. O primeiro dia praticamente morreu, no segundo dia praticamente foi pro saco também, não dava para treinar, e tinha um ponto muito crucial que era: se você treinar e você suar muito, dependendo, você não consegue tomar banho, dependendo do horário. Porque em Uni, onde a gente ficamos, lá só tinha água quente depois das 2 da tarde. Então, se eu treinasse na parte da manhã, eu ia ter que ficar sem tomar banho até as 2 horas, e lá era muito frio, e ficar com o corpo molhado lá era muito ruim. E tinha questões da quantidade de roupa, beleza. Então, e aí, num desses primeiros dias que a gente ficou de boa lá, a gente correu atrás de procurar passeios, porque nós queríamos fazer um passeio que ficava 2 noites e 3 dias no deserto. Beleza. Eu falei, nossa, vai ser da hora, eu vou conseguir gravar no deserto. E sempre pensando de um jeito de correr. E aí eu, beleza, falei, nossa, top. Vou conseguir gravar uns vídeos legais no deserto correndo e tal. Não dava. Uma que a logística era, tipo, era muito tempo dentro do carro, porque eles queriam atravessar o deserto nesses 3 dias, tanto que a gente vai até a fronteira do Chile e volta. E aí, num primeiro dia de viagem, começa aquela loucura que o carro pega você, vai pegando gente, pega ali, pega aqui, e aí você parte pro primeiro ponto, daí do primeiro ponto você olha as coisas e tal, dali você volta, sai para outro lugar. Então nesse dia não teve como correr, se desse para correr era só à noite. Só que chegamos 7 horas da noite num lugar muito frio mesmo, banho extremamente gelado, então acabamos tomando banho, aquele banho de gato bem rápido, então sem condições de correr nesse dia. Dia seguinte, acordamos cedo, saiu para vários lugares, também correria muito tempo dentro do carro, sem condições de correr. E assim foi pelo menos nesses 3 primeiros dias, tipo, que a gente ficou de boa lá. Então era impossível correr e também no último dia não tinha banho. Aí ali não tinha banho. Era sem chance de banho. Então tivemos que dormir sem banho. Eu falei, não, eu vou ver se eu consigo correr no dia que a gente ficar de boa. E quando a gente voltou para Uyuni, a gente começou a correr atrás das passagens para poder ir para La Paz. Não, para Sucre. Aí beleza, fomos para Sucre, chegamos lá de manhã, cedo, dormimos, e aí quando acordamos a gente resolveu sair para visitar a cidade e tal, conhecer as coisas, nada de correr. Eu acho que o único dia que deu para correr foi mesmo em Sucre. Foi o único lugar que dava para correr e eu acabei não correndo, foi em Sucre, porque lá nós conseguimos ficar um dia a mais por conta que a nossa ideia era chegar em Sucre, visitar um dia e no próximo dia já comprar passagem para ir para La Paz. Só que não foi assim que aconteceu. No dia que a gente foi comprar passagem para La Paz, não tinha. Nós olhamos todos os lugares, todos os guichês ali que tinha de venda de passagem e não foi possível comprar a passagem, então nós tivemos que ficar mais um dia em Sucre e no outro dia, e os ônibus só saíam de noite. Todos os ônibus de viagem na Bolívia só saem à noite, porque eles viram a madrugada dirigindo, e tanto que a circulação de ônibus dentro da cidade só é permitida na parte da manhã, que é o horário que os ônibus estão chegando do seu destino. E aí foi nesse dia que eu tive a oportunidade de correr de manhã, que ali tinha água quente, tinha tudo de boa e tal. Aí por preguiça eu falei, não vou. E foi o único dia que deu. Foi o dia que a gente teve que ficar um dia a mais em Sucre, na hora que amanheceu dava, só que aí
Não, nós não resolveu conhecer outros lugares que ficou faltando. Eu acabei não querendo acordar de manhã para correr. E aí foi, eu acho que o único dia que dava para não ter corrido. Na sequência, fomos para La Paz. Chegando em La Paz, chegamos de manhã também. Saímos de noite. Eram umas 8 horas mais ou menos de viagem de La Paz, de Sucre até La Paz. Chegando em La Paz, fomos pro hotel. Do hotel dormimos, porque foi péssimo dormir à noite dentro do ônibus, porque pensa numa tortura psicológica, porque o ônibus vem num zigue-zague, cortando na contramão, você fala, meu Deus do céu, que loucura. Beleza, chegamos em La Paz, dormimos, acordamos um pouquinho mais tarde, fomos tomar café, voltamos pro quarto, deitamos ali, depois saímos, fomos procurar alguma coisa para fazer, passeio, isso, aquilo, porque aí já era próximo dos dias da gente ir embora, porque a gente ficamos 9 dias na Bolívia, e desses 9 dias, praticamente um foi perdido no aeroporto, 3 ficamos em Uni, acabamos indo para Sucre, ficamos, era para ter ficado 1 ou 2, eu não sei se ficamos 3 dias, e aí volta, chegamos em La Paz ali no primeiro dia se perde praticamente, não faz nada, aí fica mais um no dia seguinte, a gente foi, assim que a gente chega, a gente toma café, volta a dormir, acorda, sai, procura passeio e no dia seguinte a gente faz passeio. E fora os percalços que tiveram até conseguir um passeio. Fomos para um passeio que era nas montanhas. Saímos de manhã bem cedo. Isso no 8º dia, se eu não me engano. Demos uma volta lá, tal, daí o cara vem buscar a gente no hotel. A gente sai do hotel, vai até uma van que anda mais ou menos uns 2 km. Chegamos na van. A van começa a seguir com a gente, vai indo, começa a subir coisas, sobe, até chegar no ponto de mais ou menos 4.600 metros de altitude até começar essa caminhada. É uma caminhada que durou 2 horas ida e volta, e você sai de 4.600 metros de altitude e chega até 5.000. Cara, pensa numa subida que o ar praticamente ia embora. E o mais engraçado é que eu já tava vindo de uma série tipo, de correr, no isso e aquilo, eu fiquei imaginando, falei, meu, se eu não tivesse parado de fumar, que eu teria morrido subindo aqui, ou não conseguiria subir. Chegamos lá, fizemos tudo que tinha a fazer, vimos a neve, vimos tudo, muito legal a Bolívia, quem quiser ir vá um dia, que não vai se arrepender, principalmente nas épocas que o Salar de Uyuni não está alagado, porque você consegue fazer o passeio de 3 dias no deserto do Salar, porque se ele estiver alagado é impossível fazer. E tem lugares que você não vai conhecer porque tem que atravessar o deserto. E você não vai conseguir por conta que tá largado. E aí, beleza, fomos lá, subimos, demorou 2 horas e 8 minutos, isso tá no meu Strava. Fizemos o percurso de 500 metros subindo. Nossa, eu não lembro quantos km deu nessas 2 horas, mas não foi muito, foi bem pouco nessa subida. Só que é uma subida extremamente cansativa. A descida é uma descida muito difícil, porque começou a cair gelo, e eu tava com tênis que não é apropriado para isso, tava com tênis de correr, toda hora escorregando, com bastãozinho segurando. E depois daqui surgiu novas ideias que futuramente eu vou falar aqui no canal. Eu sei que esse vídeo tá se estendendo um pouco, longe do objetivo dele, que era falar de review, mas eu acho que seja importante explicar um pouco sobre o canal, sobre o que está por vir nele, e isso parte a ideia do Rumo ao Triatlo Viaja. O Viaja surge a partir da ideia que eu viajei para Bolívia e vi que correr também pode mostrar outros tipos de coisas no canal de corrida. E também, graças a essa viagem, também vai surgir umas novas ideias que eu fiquei olhando assim, que é possível fazer, que é trail run. Correr em trilha. Eu achei muito desafiador, muito legal, e eu acho que você tem que ter um preparo muito bom também, além do fazer o Ironman, que você é um baita de um preparo físico extremo, o trail run também é. Ainda mais quando você entra para umas outras da vida, que futuramente, quem sabe. Então, atualmente, depois de ter vindo dessa viagem, ficaram faltando pouquíssimos dias para a prova. Por exemplo, a prova era no dia 5, por exemplo, não, foi no dia 5 de junho, e nós chegamos no dia 3, chegamos numa sexta-feira. No dia 4 fomos lá buscar o kit, e fila gigantesca para buscar o kit. E a prova foi a prova da Rokai Speed Run, só que eu fiz a de 7,5 km. Eu não quis jogar por uma de, sabe, cara, e eu falei até que pelo menos foi o que eu não tinha treinado
o suficiente para fazer uma prova se fosse de mais KMs. Hein? Foi até legal ter feito a de 7,5. E eu falei, nossa, meu, tô indo pra essa prova tudo. E aí acabamos fazendo churrasco no sábado à noite, depois que voltamos da retirada de kit, fizemos churrasco, eu comi que nem um cavalo, comi carne, comi um monte de coisa que não podia, pré-prova. Eu falei, nossa, eu vou correr daquele jeito, eu vou correr só por Deus, porque, enfim, foi responsabilidade, mas enfim. Acabamos indo pra prova. Cara, eu me surpreendi. Eu fiz 7 km em 46 minutos, fiz até que bem, muito bem. Não senti nada no corpo. Eu consegui voltar um pouco para acompanhar a Natasha e tal. E eu me senti muito bem. Nós se sentimos muito bem, né? A Natasha também tá se sentindo muito bem. Não sentiu dores nenhuma, eu também não senti dores nenhuma. E dali também falei, nossa, meu, foi legal. Foi muito bom. E temos a próxima agora, que vai ser dia 23 de agosto, que eu vou para fazer a prova da Maratona Fila. Só que eu não vou fazer a maratona, eu vou fazer o 21 km. Vou fazer a meia maratona Fila. O nome do evento é Maratona Fila, mas para mim vai ser meia maratona Fila. É isso. E eu nem sei se eu faço review ainda depois de tudo isso, porque eu acho que o vídeo já ficou muito longo com essa parte de introdução. Eu vou gravar 2 vídeos. Vou soltar 2 vídeos então. Eu vou fazer esse agora. E na sequência desse vídeo eu já vou soltar o do review. Tanto que vai ser até a parte 2 desse aqui. Pronto, isso aqui vai ser a parte 1. Ok.